governo federal está discutindo com empresários e trabalhadores mudanças na Previdência Social. O aumento da expectativa de vida nos últimos anos e a redução da natalidade projetam um Brasil com mais idosos aposentados e menos trabalhadores para sustentar o sistema. Mas promover o equilíbrio nas contas não é uma tarefa fácil. As propostas são muitas e conflitantes. Por isso, o Brasil em Debate inaugura essa discussão com os deputados Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, e o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, e líder de seu partido. Deputados, a presidente Dilma falou que até abril envia para o Congresso o pacote com as medidas. Eu gostaria de saber dos senhores a expectativa com relação à possibilidade da aprovação de uma reforma da Previdência num ano eleitoral, num ano de crise política, e quais seriam os 3 principais pontos que, na sua opinião, deveriam ser modificados, se deveriam ser modificados. Deputada Giovânia, por favor. Pois então, prazer muito grande estar aqui, junto com o meu colega, o Everton Rocha, para discutir um tema tão relevante, tão importante no nosso país, que é a reforma previdenciária. Ela é necessária, o governo precisa fazer isso, mas eu acho que é muito importante, o governo ele tem que ouvir as entidades, os trabalhadores, todos os representantes, a Câmara Federal e principalmente as câmaras estaduais, que estão lá no foco, onde os trabalhadores estão, quem conhece a realidade dos trabalhadores, é muito importante ouvir todas as classes, principalmente os empresários também, que fazem parte do sistema. E o sistema é importante manter ele vivo. Então, a reforma ela é mais do que necessária. Mas nós não podemos falar de reforma previdenciária se não falarmos de uma reforma tributária. Não podemos ficar cobrando essa conta do trabalhador. O governo tem que fazer a sua parte também. Então, sentando, discutindo, para que a gente consiga montar toda essa reforma de uma forma que venha agradar todos os lados. Mas o governo, mais uma vez, ele precisa fazer a sua parte. O que a gente hoje ouve muito nas ruas, nós que andamos, estamos lá com a população, com os trabalhadores, é de que a gente contempla hoje essa crise que nós estamos vivendo, crise moral, crise institucional, e o governo precisa urgentemente controlar principalmente a corrupção no nosso país. O que a população enxerga, estão cobrando do bolso trabalhador, mas o que o governo está fazendo? Está enxugando a máquina? O governo está reduzindo a corrupção no nosso país? As fraudes que nós contemplamos no INSS nesses últimos 12 anos são números absurdos. Então, o que nós estamos fazendo? Mostrar também para a população, para os trabalhadores, o que o governo vai fazer, principalmente na reforma tributária. Tem que trabalhar os 2 assuntos conjuntos. Deputado Everton. Eu cumprimentar a minha colega deputada Giovânia de Sá, Vânia, todos os telespectadores. É um momento importante, o Congresso Nacional, as entidades, o povo brasileiro precisa de verdade discutir o futuro. O futuro aqui da nossa geração e hoje a existência, a consistência, a garantia de que se mantenha uma previdência segura, uma previdência eficaz, uma previdência que dê de verdade essa segurança para o trabalhador que se dedica aí a vida toda ajudando a construir o seu país, cada um na sua função. Nós temos hoje uma realidade clara e essa discussão da reforma da Previdência, para ela dar certo, primeiro, é preciso se criar esse ambiente aqui no Congresso Nacional de que não é uma reforma da Previdência para o governo da Dilma ou para o governo do PT. É errado quem pensa isso, primeiro porque mesmo que ela passe, ela só vai ter efeito para daqui 10, 20, é para o futuro, são para os próximos governos que virão. Então a gente está fazendo aqui uma discussão de política de Estado. Eu até admiro a ousadia e a coragem que a presidente Dilma está tendo neste momento de trazer uma pauta tão difícil e tão complicada para este momento aqui para dentro do Congresso Nacional, porque geralmente pautas como essas são colocadas no início de um governo. No primeiro ano você vai lá e coloca uma discussão como é essa, que é necessária, que é a reforma da Previdência. Mas se ela está tendo essa coragem, imagine nós que vamos precisar da Previdência amanhã. Eu digo nós, a nossa geração de hoje, aí, de 25, de 20 anos de idade. Então é preciso que a gente também tenha serenidade, para que a gente tenha cautela e, acima de tudo, responsabilidade para discutir essa política como uma política de Estado. Nós estamos falando de uma geração que hoje
nós estamos em 2016. Quando foi em 2050, a população adulta do Brasil, a projeção é que seja que seja de 1,7%. E enquanto isso, a população idosa, que é acima de 65 anos, nós estamos falando de 217% a mais. Ou seja, é uma conta que não fecha. Hoje você tem aí um cálculo simples de quase 100 bi, e esse ano ultrapassa os 100 bilhões de reais de déficit da Previdência, aonde a gente sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai estourar. Então, o Congresso, a classe política e todos os trabalhadores, os sindicatos, a sociedade civil organizada, eles vão parar e dizer, olha, vamos pensar agora e fazer já um remédio, né, a médio e longo prazo, ou a gente vai parar para discutir no próximo governo, mas que alguém vai ter que discutir e vai ter que tratar na ferida o problema e estancar e refazer essa conta, vai ter que fazer. Lá atrás o presidente Fernando Henrique fez, foi o PSDB que criou o fator previdenciário. Na época, o PT batia e fazia todo tipo de oposição contra. Neste momento, o PT, num determinado momento, disse que era necessário. Aí o PSDB derrubou o fator previdenciário. Ou seja, virou uma luta política, né, dentro do Congresso de oposição e governo. Mas, no final, o próprio ex-presidente Fernando Henrique chegou a fazer críticas construtivas e críticas por dentro, dizendo que ele não concordava com a posição que o partido estava tendo aqui no Congresso, porque ele foi um dos idealizadores e ele sabe que o assunto é sério. Assim como eu tenho certeza que a deputada Geovânia, a maioria dos deputados sabem do assunto, que não é uma briga de governo e que eles vão ter que parar para discutir, ou como oposição, ou amanhã como situação, mas vão ter que discutir a situação. A senhora falou em reforma tributária. Uma das medidas, um dos pontos que estão sendo criticados é que, no último ano, a política do governo da presidente Dilma foi desonerar as contribuições do empresariado e que isso teria agravado a situação da Previdência. Quer dizer, como é que a senhora vê essa questão tributária com relação à Previdência? Quer dizer, é um pleito das entidades empresariais que se diminua a carga tributária sobre folha de pagamento. Isso é uma medida que, em geral, beneficia o emprego, né, aumenta o número de empregados regulares. Por outro lado, isso está sendo criticado porque está provocando um buraco nas contas da Previdência. Essa questão da reforma tributária é bem mais complicada, né? Vamos lá, o Everton até colocou, foi em 98, quando o Fernando Henrique Cardoso, ele buscou também fazer a reforma tributária. Por um voto do deputado Antônio Candim, não conseguiu passar, foi então a proposta de construir o fator previdenciário, que naquele momento era alternativa. E o que nós estamos debatendo aqui realmente não é uma política pensando nos partidos, nós temos que pensar no futuro do nosso país, o que nós queremos. O que a gente contempla hoje no país, na nossa economia, as empresas elas não conseguem se sustentar por muito tempo, principalmente as que estão agora vindo, elas não conseguem nem pagar os seus tributos. E o que nós precisamos fazer na Previdência, e o empresário, ele é também responsável por isso, mas nós não podemos só cobrar do empresário, aumentar os impostos e não fazer a nossa parte. O governo, ele precisa urgentemente tomar medidas, enxugamento da máquina, enxugamento dos estados, buscar redução de ministérios, que a gente viu que o governo tentou fazer, mas ele não conseguiu fazer isso efetivamente. Então, nós temos que buscar um consenso, um equilíbrio, e aí trabalhar reforma tributária juntamente com a reforma previdenciária. Não podemos cobrar somente do trabalhador, o trabalhador sempre pagando a conta. Nós estamos vendo aí, e é um ponto que está sendo muito debatido, que nós estamos pagando muito mais pela gasolina, enquanto os países estão reduzindo. O que está acontecendo? Esse controle, como que nós vamos fazer? Então, os órgãos de controle são fundamentais e o governo precisa discutir as duas reformas conjuntas e, principalmente, buscar aí a participação dos sindicatos, sociedade organizada, para que essa discussão seja buscando aí a construção do nosso país. Como é que o senhor vê essa questão, deputado Everton? Porque tem esse estímulo ao emprego, nós estamos começando a ter uma crise de emprego, né, pela primeira vez, mais pessoas demitidas do que contratadas,
e, ao mesmo tempo, o Estado precisando arrecadar mais. Como é que o senhor acha que isso pode ser resolvido? Quer dizer, não é onerando a folha de salários? Como é que o senhor vê essa... Olha, hoje, para você ter uma ideia, nós temos como foi falado aqui pela colega deputada Giovânia, um peso. O empregador, o empresário, o que gera o desenvolvimento, o que ajuda a gerar renda nesse país, ele sofre, como todo trabalhador, sofre hoje com a sua grande carga tributária, que não foi inventado agora, não foi inventado pelo PSDB. A gente está falando aqui de toda uma história que foi construída nesse país e que precisa se ter, acima de tudo, seriedade para se discutir e verdade para botar o problema na mesa. A questão é, quem são os atores que vão ter estas condições políticas de falar a verdade com a população? De dizer, por exemplo, trabalhador, você hoje tem uma expectativa de vida maior. Há 40, 50 anos atrás, a sua expectativa era uma. Hoje você vive 15, 20, 30 anos a mais. Então, para o mundo e para o Brasil que nós vivemos, infelizmente não dá para você se aposentar com 45 anos de idade. Alguém vai ter que falar a verdade com ele e dizer, olha, você vai ter que ter um incentivo a mais, mas você precisa contribuir e estar mais tempo no mercado de forma ativa. Por quê? Porque hoje o que nós temos que ver é que a questão não é apenas da arrancada de quem está gerando emprego ou o trabalhador que tá pesado para pagar sua previdência. O problema é a nossa massa, né, ativa, ela é a mesma e a inativa ela tem só aumentado, ela está duplicando, triplicando, então é uma conta que nunca vai fechar. Vai chegar um momento que nós temos, e que já está, nós já temos muito mais aposentados do que trabalhadores recolhendo. Então, é uma conta, como eu falei aqui no início, que vai ter que ser conversada com a verdade. E aí qual é o grande problema? Hoje a gente vem num processo onde todo mundo que sobe naquela tribuna ali, ou a grande maioria, está preocupado com o seu 2 em 2 anos. O que é que o seu eleitor está dizendo sobre o que ele falou ali. Tipo, o deputado fulano, o Everton, está dizendo que eu trabalhei e recolhi meus 30 ou 20 anos, então eu não posso me aposentar com 50, né? Então ele ainda, com a verdade dele, vai dizer, eu não voto mais nele, né? Então, aí vamos ter que tirar muito essa política eleitoral e trazer para cá a política de Estado para poder fazer esse debate, essa discussão. Então, aqui a gente tira uma questão clara. Reformas, nós temos que fazer todas. Aí você parte para a tributária, para a previdenciária, para a política, porque o que foi feito aí não foi reforma política, tá? Essa lambança aí, a gente fingiu que fizemos a reforma para o Brasil, mas não existe reforma política aí no que foi feito. Nós temos que fazer uma reforma do judiciário. Não tem que se melhorar o judiciário no nosso país. Agora mesmo nós estamos com projetos aí discutindo o teto, discutindo a forma como está sendo feito, por que dentro do judiciário do Ministério Público, por exemplo, tem aí mais de 29 tipos de auxílios e benefícios para melhorar os seus salários. Então, se é para falar e para abrir o Brasil para discutir os problemas, tem que se falar a verdade em todos os pontos. Né? Porque aí se passa a sensação que o problema é só aqui dentro de Brasília ou lá no Palácio do Planalto, e que não é verdade. Quantas prefeituras, a educação, por exemplo, infantil, quem é responsável por ela? O prefeito. Quantos prefeitos nos 5 mil e poucos municípios nós temos do PT? Um X, mas do PSDB tem outro Y, do PDT tem outro Z. Então todos são responsáveis pela educação. Quer dizer que o erro dela é só de um partido? A segurança pública. Os maiores estados do Brasil não são governados pelo PT, nem pelo PDT, mas a culpa é do PDT, onde a gente governa, é do PSDB, onde governa, do PT e tudo. Se a gente não parar para olhar no espelho e dizer assim, todos nós somos culpados da forma como a gente fez a política e começar a corrigir ela olhando para frente, a gente não vai conseguir. A gente vai fingir que está discutindo os temas, mas nunca vai resolver. E aí, complementando, Vânia, o que o Everton colocou é que temos que parar de pensar na próxima eleição. Está na hora de pensarmos o que nós queremos para as próximas gerações. É trabalhar, sermos estadistas, pensar no futuro do nosso país, o que nós queremos deixar como legado. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com essa conversa. O
Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo os modelos de reforma da Previdência com os deputados Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, e o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, líder de seu partido. Deputados, eu gostaria de discutir 2 pontos que parece que em qualquer modelo de reforma vão ser abordados. O deputado Everton se referiu à questão da idade para aposentadoria. O Brasil é um dos 7 ou 8 países no mundo que não tem uma idade mínima para aposentadoria. Então, a média no setor privado é entre 50 para mulher, 52 para homem, e no setor público, 55 para mulher, 60 para homem. É mais ou menos quer dizer, no setor público é fixado, mas... no geral, 50 a 60. É possível mudar isso? Qual a sua opinião? A senhora acha que seria mais justo mudar? Ou como é que fica para quem começa a trabalhar mais cedo, deputada Giovânia? Teria que ter um indicador único. Hoje nós temos a aposentadoria, os regimes por contribuição, por tempo de contribuição, e também nós temos o por idade, que no mínimo 15 anos tem que contribuir para o INSS. O que nós temos que pensar? É na qualidade de vida do cidadão, né? Trabalhar com saúde e os anos que restam após a aposentadoria, ele ter um salário digno para pagar no mínimo as suas contas. Não é o que hoje nós estamos contemplando. A maioria dos aposentados não consegue nem pagar o medicamento. Nossa Previdência está falida. Só olharmos nos nossos municípios as estruturas de INSS. Nós não temos médico perito, está complicado para fazer qualquer atendimento nos INSS, a estrutura está precária. Nos últimos 12 anos, de 2003 a 2015, o rombo detectado pela Polícia Federal foi de 4,5 bilhões. Enorme. É algo inadmissível, porque falta um controle. Nós não temos lá uma estrutura capaz de estar dando esse apoio lá na ponta, tanto para os aposentados quanto para os empresários e principalmente para o governo. Quem vai ganhar com isso é o governo, com certeza, é o país que ganha com tudo isso. Então nós temos que chegar aí a um acordo, um consenso, e essa discussão ela é muito importante, Vânia, com os sindicatos, tanto o sindicato patronal quanto os sindicatos que defendem a classe trabalhadora do nosso país, para que se chegue a um acordo. Eu defendo que tenha aí sim uma idade mínima para aposentar, principalmente conforme o que foi colocado, a expectativa de vida do cidadão hoje, ela é totalmente diferente de anos atrás, está melhorando, nós estamos vivendo, graças a Deus, mas também a taxa de natalidade ela está reduzindo, ou seja, o mercado de trabalho, daqui a pouco nós teremos falta de mão de obra no mercado de trabalho. Então temos que discutir, sim, mas que seja um consenso com todos os envolvidos, para ver realmente o que nós queremos para o nosso país. Deputado Everton. Vai precisar sim. Eu não acredito, né, eu sou otimista, mas eu não acredito que a gente vai construir esse consenso de imediato, mas ele vai acontecer, tem que ser progressivo. Aí vai ser no amor, a gente conversando agora, ou daqui a alguns anos eu vou lembrar desse momento que nós estamos vivendo, dessa legislatura, e dizer, agora é na dor, né? Porque vai ter que acontecer. Então, de um jeito ou de outro, a gente vai ter que discutir o tema e vai ter que resolver. Você tem que parar. E aí a gente já tem, assim, casos concretos. Eu tenho uma amiga advogada, que faz mestrado em parceria com a Universidade de Portugal, e eles fazem um direito comparado, né? E ela está, junto com a turma dela, fazendo o estudo justamente do idoso, né? Então, assim, ela está levantando alguns trabalhos interessantes que eu, em outro momento, vou querer trazer para cá para a gente compartilhar com os nossos telespectadores e com os nossos colegas parlamentares. Mas uma coisa assim rápida que ela tem já detectado, que a gente precisa se preocupar, é a questão da depressão na terceira idade. Hoje tem muitos casos de pessoas que se aposentaram cedo e aí achavam que estavam libertos para a vida e aí começaram a cair em depressão. Porque começa a ver ali, depois de um determinado tempo, ele não quer só cuidar do seu jardim ou da caminhadazinha no final da tarde, ele começa a se sentir inútil. E isso é muito perigoso. Primeiro, porque a gente sabe que o que mantém um homem ativo, vivo, o homem que eu falo, o homem e mulher, é o trabalho, né? É a convivência, é a sociabilidade. Então, se a gente conversar franco com a nossa população, eu tenho certeza que nós temos condições de achar saídas. Exemplo, eu teria
juridicamente, legalmente, condições de me aposentar a partir de 55 anos de idade com a minha contribuição de INSS e tempo de serviço prestado. Um exemplo só que eu estou dando, né? A mulher teria com 55 anos. Alguém parou para fazer a conta e dizer para ela, tipo, olha, se você ficar mais 15 anos no mercado, você vai ter tantos por cento diferenciado dos que estão mais novos no mercado a mais no seu salário por ano de aumento. Ou seja, um incentivo, né, para ela estar lá contribuindo, né, com o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, a gente está desacelerando esse inchamento que nós estamos tendo no INSS. Então, tem que ter alguma solução e contas, não só práticas e não soluções mirabolantes, vão ter que aparecer, né? Então, a gente vai estar aberto e eu acho que é interessante esse diálogo com todos os partidos. A presidenta, ela acerta ao dizer que está chamando todos e vai conversar com todos os setores, do trabalhador ao empregador, para que a gente possa encontrar uma boa equação para essa questão da reforma previdenciária. Uma outra questão que tem sido questionada é, no momento de crise, a continuidade da política de valorização do salário mínimo. O salário mínimo tem sido reajustado acima da inflação, considerando o aumento do PIB, né? Até o 2014 o PIB cresceu, e que isso estaria sobrecarregando a Previdência, porque o benefício de prestação continuada da Seguridade, tem diversos benefícios, a aposentadoria rural, todas elas têm base no salário mínimo, quer dizer, isso estaria aumentando demais as despesas da Previdência. A senhora acha que essa política de reajuste do salário mínimo acima da inflação, ela tem que ser revista? O governo, até o final do ano passado, teve aí o reajuste no salário mínimo. O que a gente contempla hoje, que é a grande reclamação da população, é que o salário mínimo está aumentando, mas o do aposentado, do pensionista, está reduzindo. É o que ganha mais que o salário mínimo? Exatamente, que ganha mais. Então, é preciso, sim, essa discussão ela é obrigada, mas eu gostaria, Vânia, de aproveitar esse espaço e o Everton. O que a população hoje, há uma indignação muito grande, há um descrédito muito grande, e o que nós ouvimos muito nas ruas? A população não aguenta mais o nível de corrupção que o nosso país chegou. Se fala sempre em aumento de impostos, está se buscando aí cada vez mais cobrar do trabalhador direitos conquistados desde a década de Getúlio Vargas e que agora a gente está vendo que os critérios estão cada vez mais apertando e quem está sofrendo com tudo isso, está sentindo no bolso, é o trabalhador. Esse está sentindo, esse não está com o mesmo poder aquisitivo de compra, ele não consegue mais comprar a sua alimentação, o mínimo que precisa, ele não está mais conseguindo, porque o poder aquisitivo reduziu. O que a maior indignação da população? Que a corrupção no nosso país está desenfreada. Nós temos que fazer a nossa parte, fazer a reforma tributária, mas os órgãos de controle têm que atuar, os punidos tem que sofrer algum tipo de devolução desse dinheiro que tomaram do trabalhador, porque isso está chegando a um ponto crítico e a população diz até onde nós vamos aguentar tudo isso. Então, esse controle, o sistema ele tem que se manter vivo, essa discussão tem que se manter viva, mas nós precisamos tomar providências urgentes. O governo tem que buscar aí sim, reduzir cada vez mais os níveis de corrupção no nosso país, as fraudes no nosso país, porque a população já não está mais aguentando o que está acontecendo. Deputado Everton, qual a sua opinião sobre a política de salário mínimo e sobre... Hoje o trabalhador ele tem uma diferença real, né? Ele sente essa diferença real do seu ganho, né? E aí não é por questão de só época de governo, é questão temporal mesmo. Você pega a década passada, o salário mínimo ele tinha um poder de ganho, o salário mínimo você tinha o poder de compra, né? De um tamanho. Hoje você tem outro. Aí você entra num processo de crise aguda, grave que o Brasil está vivendo. Depois da década de 30 não tivemos outra, é a primeira vez que nós estamos tendo uma crise como essa, com 2 anos consecutivos de recessão e difícil circulação de dinheiro no mercado. Por N fatores, e um desses que a deputada Giovânia colocou é o que está lá no relatório do FMI, onde ele diz que uma das coisas um dos pontos que eles observaram que está demorando fazer com que o Brasil saia da crise é essa longa operação da Lava Jato, né, que ela se estendeu mais do que os observadores internacionais previam,
e isso criou uma insegurança para os investidores e criou uma insegurança política no nosso país. Essa crise que nós temos hoje política dentro do Congresso Nacional, discussão se vai ter impeachment, se não vai, essa discussão se vai ficar ou não vai presidente. Então, assim, existem várias discussões, crises, mais no campo político do que mesmo no campo do fiscal. Por quê? Porque a política, ela que dá o tom, é ela que diz o caminho para o ajuste ou para a melhoria fiscal no nosso país. A questão das investigações é um momento que eu tenho que olhar, pelo menos, assim, a minha geração, né, que a gente vai ter eu costumo dizer, nós temos mais mais para-brisa do que retrovisor. Nós temos mais futuro do que passado. Então, para este momento, nós temos que disso tirar o proveito. Qual é o proveito? Que bom que começamos a aprender ricos no Brasil, que bom que começamos a botar cartolas ou colarinhos brancos, ditos colarinhos brancos atrás das grades. Por quê? Porque as instituições começaram a funcionar. Então, hoje você tem um Ministério Público com autonomia que funciona, você tem uma Polícia Federal com autonomia que atua, você tem um judiciário que está lá criando todas as condições para se fazer as investigações e também tomando as decisões e julgando quem tem que se julgar. Então, assim, esse processo hoje que envergonha todo o Brasil, que é a corrupção, ele não pode ser jogado para debaixo do tapete. Nós temos que aproveitar esse momento para dizer que o país, para a questão da corrupção, é um país da intolerância. Nós não iremos mais admitir e não iremos mais pactuar. Ou seja, nós vamos iniciar um novo momento, aí sim, na classe política, mas também com a sociedade. Né? Com a sociedade, aquela que reclama dos corruptos, mas aquele lá que fura a filinha, que faz a multa, que pede o favorzinho para o seu amigo que tem mais influência na cidade para resolver sempre aquele velho probleminha. E aí a gente começa a combater todos os tipos de corrupção, inclusive dos jeitinhos que a gente sabe como é que funciona no nosso Brasil. Muito obrigada, deputado Everton Rocha. Muito obrigada, deputada Giovânia Sá. O Brasil em Debate termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá à página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até mais.